Pegue a palavra de Deus e abra no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, vamos no 32, capítulo 32. Glórias a Deus. Estamos em uma série de mensagens falando sobre mover o céu pela oração. E nós temos que entender, praticar, viver e alcançar grandes coisas. E a igreja tem que entender o poder da oração, irmãos. A oração tem poder de mudar tudo. A oração tem poder de mudar a história, mudar destinos, mudar circunstâncias. Já aprendemos em várias mensagens como Deus trabalhou na vida daquelas pessoas que entraram em oração, como Deus enviou os anjos para socorrer Daniel, Pedro, para mudar a história de Zacarias. E hoje vamos ver aqui Deus mudando a história desse rei, o rei Ezequias. 2 Crônicas, capítulo 32, no versículo 20, diz o seguinte: porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Clamaram aonde? Ao céu. Eles vão enfrentar uma barra muito grande, uma afronta muito grande. E aí o rei Ezequias, junto com Isaías, eles entram em oração por causa da situação. E eles clamam ao céu. Porque eles sabiam que o céu iria responder e mudar a história deles. E nós temos que praticar e viver isso também. A sua oração vai mover o céu em seu favor. E aquilo que é impossível para você é fichinha para Deus. E é por isso que nós temos que clamar a Ele em nome de Jesus. Eu vou ler pela terceira vez, a igreja que já vai se enchendo de fé, vai repetir bem alto e bem forte. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías oraram por causa disso e clamaram ao céu. Amém? Você crê que se clamar ao céu por causa disso que você está passando, o céu vai te responder? Se você crê, desocupe as mãos e para o céu. Aponte para o céu, aplauda já. Pai querido, a tua palavra será ministrada. Fala conosco. Estamos aqui para aprender. Estamos aqui para pôr em prática e viver o milagre. A oração que move o céu, assim será na minha vida e na vida de cada pessoa que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Toma seu assento, por favor, em nome de Jesus. Preste atenção, eu vou ser bem objetivo naquilo que eu quero passar para você, para não me alongar muito. Quero ser objetivo. Uma dificuldade começou na vida desse homem. E por que essa dificuldade? Por que é que ele vai entrar em oração? O que fez com que este homem, o rei Ezequias, entrasse em oração? Este homem, ele vai enfrentar uma afronta, uma luta muito grande. E aí vem uma segunda pergunta: e por que a luta veio na vida desse homem? Por que a opressão, por que a afronta veio até a vida do rei Ezequias? O que o rei Ezequias fez para o inimigo se levantar? O que o rei Ezequias fez para o inimigo ficar com raiva dele e vir desafiar a fé dele? O que é que ele fez? E nós vamos ver aqui algumas atitudes de que esse homem fez e incomodou o inferno, porque o crente tem que incomodar o inferno.
Eu tenho falado sobre isso. E um crente que não incomoda o inferno, ele não está sendo crente. Um crente que não chama a atenção do inimigo, não é um crente que mete medo. Não é um crente que assusta. O inimigo tem que se assustar com você. Porque se o inimigo não se assustar com você, ele vai dizer assim: esse aí é um crente zero à esquerda. Então já vamos começar desde o início. Olha para o irmão e diga assim: não é você não é vaso. Então você tem que incomodar, irmão, tem que chamar a atenção. E quando nós chamamos a atenção, quando nós tomamos atitudes certas, de buscar a Deus, de servir a Deus, é lógico que o inimigo vai se levantar. Mas eu já vou adiantando, ele vai levantar só para cair. Porque o inimigo vai se levantar na vida do rei Ezequias, mas vai cair bonito. E eu quero dizer que se ele se levantar na sua vida, ele também vai cair bonito. Amém? Já toma posse nisso. Já toma posse. Quero que você entenda sobre isso. O rei Ezequias era filho do rei Acaz. Acaz era um homem tão ruim, tão perverso, que chegou a matar seus filhos e fazer um sacrifício, queimar eles aos deuses pagãos. E esse homem, ele deixou de servir a Deus, ele não servia a Deus, ele não buscava a Deus, ele abandonou as coisas de Deus, e com isso o povo também começou a perecer. Mas quando esse homem morreu, veio o filho dele, Ezequias. E Ezequias colocou no seu coração, dizendo: eu não vou fazer como o meu pai fez. Eu vou fazer como o meu outro pai espiritual fez. Eu vou reinar agora. Eu não quero que o meu reinado seja como o de meu pai Acaz. Eu quero que o meu reinado seja como o reinado de Davi. Ele queria um reinado próspero. Então ele pegou o melhor exemplo, Davi. Ele disse: eu quero que o meu reinado seja próspero. E ele estudou a história de Davi e ele começou a colocar em prática. Ele foi levantado rei, e eu quero que você veja comigo, aqui no capítulo 29, do segundo livro das Crônicas. Ele vai ser levantado rei aos 25 anos de idade. E ele vai reinar sobre Judá 29 anos. E ele começa a fazer aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Aquilo que é correto. E ele vai tomar uma atitude que está no versículo 3, e é a primeira atitude que nos mostra em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 3. Veja comigo. Ele, rei Ezequias, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa de Deus, da casa do Senhor, e as reparou. A casa de Deus estava abandonada. Ninguém servia a Deus. A casa de Deus estava às moscas. Estava só o pó. Tudo fechado. Tudo abandonado. Porque o seu pai não servia a Deus. Mas ele disse: não. Se eu quero um reinado próspero, a primeira coisa que eu tenho que fazer é cuidar da casa de Deus. E eu quero fazer um paralelo das ações de Ezequias com você. Das ações de Ezequias com a sua vida. Qual foi a primeira atitude que ele fez? Cuidar da casa do Senhor. Ele abriu as portas. Ele vai cuidar da casa de Deus. Porque a casa de Deus estava abandonada, a casa de Deus estava no pó. Quando você era do mundão, o Senhor te escolheu nessa terra e Ele te chamou para ser uma casa. Você era do mundo, a casa estava zoada, bagunçada. Mas o Senhor disse assim: não. Eu quero que você abra as portas do seu coração para eu entrar. Porque eu quero que você se torne a minha casa nessa terra. Quem abriu as portas da casa do Senhor aí? Quem abriu as portas do coração e convidou ele para entrar? Aleluia! Quem fez isso? Essa primeira atitude já chama a atenção de Deus.
A primeira atitude, você abriu a sua casa, o seu corpo, para ser casa de Deus. E você acha que o inimigo gostou? Porque o inimigo não vai gostar daquilo que Ezequias fez. E se você fizer a mesma ação, o inimigo também não vai gostar. Mas não se preocupe com o inimigo, se preocupe em agradar a Deus. Ezequias queria agradar a Deus. E quando você agrada a Deus, você vai desagradar o mundo. Porque, irmãos, é impossível você querer agradar a Deus e agradar o mundo. É impossível você querer agradar a Deus e agradar o inimigo. Ou você agrada um e desagrada o outro, ou agrada o outro e desagrada um. É assim que funciona. Ezequias escolheu agradar a Deus. E quem escolheu agradar a Deus? Dá um glória aí. Dá um glória. Então, você escolheu, você está aqui. Você é a casa de Deus. Você abriu as portas para Ele entrar na sua vida. Amém? Você abriu, essa foi a primeira atitude. A segunda atitude do rei Ezequias foi fazer algo. Ele mandou purificar o templo. Ele mandou dar uma geral. Ele mandou fazer uma faxina. Ele mandou tirar tudo aquilo que não prestava. Veja comigo o versículo 15 do capítulo 29 do segundo livro das Crônicas. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os maiorais da cidade e subiu para onde? A casa do Senhor. A casa do Senhor. Subiu para lá. Foi purificar o templo. Aleluias. Oh, glória. Aí no versículo 15, eu pulei aqui, no versículo 15. E ajuntaram os seus irmãos, e santificaram-se, e vieram conforme o mandado do rei, pela palavra do Senhor, para purificarem o que, igreja? A casa do Senhor. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para purificar, e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam dentro do templo. E os levitas tomaram para levarem para fora ao ribeiro de Cedron. Quando ele abriu o templo estava sujo. Dentro daquele templo havia estátuas, baalins, astarotes. Havia imagens que o seu pai mesmo deixou lá dentro. Então o que é que ele fez? Isso aí não é de Deus. Isso não agrada a Deus. Então, como não é de Deus e como não agrada a Deus, vamos limpar. Vamos jogar fora. Vamos purificar a casa de Deus. Porque a casa de Deus, para ele habitar, não pode estar contaminada. Então ele jogou fora, tirou as imagens, tirou os postes, tirou os ídolos, jogou tudo fora e deixou a casa de Deus limpa, varrida e adornada. Quando você era do mundo é uma coisa, mas quando você se tornou casa de Deus, você começou a purificar a sua vida, sim ou não? Deixa eu perguntar aqui, quem era católico, mais católico mesmo? Levante a mão. Tinha um padroeiro aí? Umas padroeiras, um santinho, uma santinha? Tinha? Porque, irmão, teve uma pessoa que disse, eu sou católico. Tem santinho em casa? Não tem não. Então era católico meio xing-ling. Mas quando você se tornou casa de Deus, o que é que você pensou? Eu vou tirar essas imagens de dentro de casa. Eu vou deixar as coisas erradas. Se eu mentia, eu não vou mentir mais. Se eu vivia debaixo do palavrão, não vou mais no palavrão. Se eu fazia e enganava, você começa a deixar as coisas que não agradam a Deus. Você começa a tirar da sua vida tudo que não prestava. Se você fumava, você disse, eu não posso mais fumar mais, porque eu sou casa de Deus. Se beber, eu não posso beber mais, porque eu sou casa de Deus. Então você vai purificando a sua vida, para que Ele desça, para que Ele reine. Sabe por quê? Tem que purificar. Deus não habita em casa suja. Eu vou repetir, Deus não habita em casa suja. Deus não habita em templo sujo. Para que Deus habite, aquilo que contamina, aquilo que é uma imundícia, tem que sair. Tem que ser tirado, irmão. A sua vida tem que ser limpa. Não dá para servir a Deus e ficar no mundão.
Não dá para tomar a Santa Ceia do Senhor e depois tomar umas Skol, umas Brahma, umas pinga. Não, mas eu posso beber, eu só não posso me embriagar. Vigia, vaso. Você é casa de Deus. E casa de Deus tem que ser santa. E Deus santo não é perfeito em si, mas é separado. Então nós temos que nos separar do mundo. Então tudo aquilo que desagrada a Deus, joga fora. Olha para alguém e diz assim: tudo que desagrada a Deus, tira. Joga fora, irmão. Joga fora. Porque quando você tirar tudo isso que desagrada a Deus, Deus vai dar um sorrisão para você assim: agora você está me agradando. Agora você está me agradando. Ezequias está purificando o templo do Senhor. Ele está agradando a quem? A Deus. Mas vai desagradar o inimigo. É assim que funciona. Não tem como fugir. Então ele está purificando. Você é templo, sim ou não? Então você é casa de Deus. Tem que purificar, irmão. Não é para viver pichando a casa, fazendo coisa errada com a sua casa. Você é casa de Deus. E a casa de Deus tem que ser santa. Amém. Pastor, não gostei muito, mas essa é uma verdade que tem que ser dita. É uma verdade que tem que ser dita. Irmãos, está muito bagunçado o negócio. Não pode tudo não. Não pode tudo não. Não está tudo liberado não. Deus é santo. Ele é santo. Ele é santo. E o lugar em que Ele está e habita tem que se tornar santo. E ei, eu já falei, você é a casa dEle. E a casa tem que ser santa. Aleluia. Oh, glória. Então Ezequias abriu as portas. Você abriu a porta para ele entrar. Ezequias começou a purificar o templo. Você está sendo purificado ainda. Tem umas coisinhas que tem que jogar fora ainda. Tem ou não tem? Então olha para o irmão. Vou cutucar você hoje, viu, irmão? Vou cutucar o culto inteiro. Olha para o irmão e diga assim, ó: desapega vaso. Ah, pastor, mas ai. Desapega. Agrade o Senhor teu Deus. Aí ele vai tomar a terceira atitude. Lembre-se que estava tudo abandonado. Ele abriu as portas, ele purificou o templo, ele vai restabelecer o culto ao Senhor. Porque ninguém mais cultuava Deus. Ninguém mais ia lá na igreja. Estava tudo abandonado. Ninguém mais adorava a Deus. Ninguém mais buscava a Deus. Então ele vai restabelecer o culto ao Senhor. Aí sim, o versículo 20 do capítulo 29 do segundo livro das Crônicas. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, ajuntou os maiorais da cidade, subiu à casa do Senhor e trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes para sacrificar, para o sacrifício expiatório, pelo reino, pelo santuário e por Judá. Então ele vai restabelecer o culto. Você veio aqui na igreja para fazer o quê? Vaso. Misericórdia. Você veio na igreja para fazer o quê? Não sabe não? Você veio estabelecer a terceira parte. Você veio cultuar a Deus. Poderia estar em casa agora, largadão em cima do sofá, assistindo sei lá o que eu não assisto mais, então não sei nem o que é que está passando. Poderia ou não poderia? Mas você veio. Você veio cultuar quem? Deus. Você veio cultuar o Senhor. O culto faz parte da vida de um crente. E é sacrifício. É sacrificar, irmão. Por isso que eles diziam 7 sacrifícios disso, 7 sacrifícios daquilo, 7 sacrifícios daquilo outro. É sacrifício. Você está sacrificando a sua carne. Vamos ser sinceros. A tua carne queria estar onde, hein, irmão? Ou em casa,
Ou no shopping? No shopping, no McDonald's, no parque, passeando, se divertindo, na praia, nesse calor, a praia. Aleluia. Mas você está aqui, glorificado seja o nome do Senhor. Você veio cultuar o Deus vivo e todo-poderoso. A sua vida é um culto. Mas aprenda uma coisa, esse eu vou dar uma puxadinha de orelha. Cultuar a Deus não é 2 horas no domingo no culto. Cultuar a Deus não é vir na igreja. Cultuar a Deus é todos os dias da sua vida, irmão. É todas as horas da sua vida. É 365 dias por ano. O verdadeiro culto é esse. Não simplesmente vir aqui. Não, aqui nós viemos para congregar. Mas a sua vida tem que ser um culto, um sacrifício vivo, suave e agradável a Deus, como está escrito lá em Romanos capítulo 12. A sua vida tem que ser um culto a Deus. Que olhar para você, vai ver você cultuando a Deus, louvando, adorando e exaltando o nome do Senhor. Aleluias! E você acha que cultuando a Deus o inimigo vai gostar? Não vai. Mas não ligue para o inimigo. Se preocupe em agradar. Isso é que importa, irmão. Isso é que importa. Você vem agradar a Deus. Amém. A quarta coisa que ele fez, ele organizou os sacerdotes. O culto tem organização. Tem, pastor? Tem. Vamos lá para o capítulo 31 agora. Capítulo 31. Versículo 2. E estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, a cada um segundo o seu ministério, aos sacerdotes e levitas para o holocausto e para oferecer ofertas pacíficas, para ministrarem e louvarem e cantarem as portas dos arraiais do... Tem que ter ordem no culto, irmão. Recebe um tijolinho aí, básico, coisa básica. Irmão, estamos aqui na Paz e Vida. Você sabe que tem ordem no culto? Qual é a primeira coisa que faz no culto aqui? Alguém sabe? Alguém diz aí, quem está vivo, se manifeste. Qual é a primeira coisa que acontece? Louvor? Ah, você está chegando depois, viu? Porque a primeira coisa que acontece é oração. Pastor, não sabia dessa. E depois da oração, vem o quê? O louvor. Para que serve o louvor, irmão? No mundo espiritual. Imagine um louvor como um arado. Você é a terra. Terra dura. Misericórdia, pastor. Terra dura, irmão. Porque a vida acaba nos endurecendo. Os problemas acabam nos pisando. Então, às vezes, a semana foi dura, sim ou não? Então, o louvor é o preparativo, é para arar a terra, é para tirar aquela dureza. É por isso que você tem que chegar antes, irmão. Para você adorar, porque você chega aqui com o coração duro, você chega aqui com o coração triste, você chega aqui com o coração amargurado, você chega aqui com o coração chateado, ou até bem, glória a Deus por isso, mas quando você está orando, buscando a Deus, cultuando, o arado está passando no teu coração, o louvor do arado está passando na sua vida. E por quê? Porque depois do arado vem a semente. O que estou fazendo agora? Estou lançando sementes. Mas se você tiver com a terra dura aí, a terra vai cair, vai ficar lá, e Jesus disse assim, ó, se a semente ficar em cima da terra, o bichinho vem e pega, ó, o pássaro, Satanás, ele quer roubar a semente. É por isso que você tem que chegar na ordem do culto, irmão. Tem que mudar isso. E essa mania de chegar atrasado é coisa de brasileiro, misericórdia. Nós temos que mudar isso. Principalmente para as coisas de Deus, hein?
Pastor, o senhor está dando indireta? Não, viu, irmãos? Não estou dando indireta. É um ensinamento que é onde você for, aonde você estiver, isso faz parte. É coisa de brasileiro mesmo. Tem um aniversário, você chega no horário marcado? Eu não chego. Ninguém chega. Então é uma coisa. Mas vamos para Deus, vamos se esforçar para mudar. Lembre-se, eu não estou aqui dando indireta para ninguém. Isso é no contexto geral de igreja em si. Por quê? Porque quando a semente for lançada, o arado já passou, a terra já está preparada para a semente. Então tem que ter ordem. Depois da palavra, vem mais oração, vem um louvor, vem a hora da oferta. Então há uma ordem, não é bagunçado. E nós temos que ser, por quê? Porque Deus é organizado. Se você estudar o céu é tudo organizadinho, irmão. O céu é organizado, e a gente quer bagunçar. Não vamos bagunçar não. Pastor, e para a minha vida? Tem que ter ordem na sua vida, irmão. Tem que ter a hora de você orar. Durante o seu dia, tem que ter a hora de você adorar a Deus. Tem que ter a hora de você ter um momento na palavra com Deus. Tem um momento de você buscar a Deus, de você se ofertar ao Senhor. Porque você é um culto vivo. Amém? Você é um culto vivo para Deus. Cultuar a Deus não é só na igreja. É amanhã, na segunda-feira, quando você vai trabalhar, quando você vai para, fazer as coisas que tem que fazer. Porque o mundo te observa. Não se engane, aqueles que falam mal de você, eles observam a tua atitude de como serve a Deus. E só para falar mal. Olha para alguém e diz assim, vaso, não dá brecha não. A quinta coisa, irmãos. Então, ele abriu a porta da casa do Senhor, ele purificou o templo do Senhor, ele estabeleceu o culto ao Senhor que não tinha, ele organizou o culto, com sacerdotes. Ele ensinou o povo a ser fiel. Ele está ensinando o povo a ser fiel. Veja comigo o capítulo 31, no versículo 11. Então disse Ezequias que se preparasse câmeras na casa do Senhor, e as prepararam. E ali meteram fielmente o quê? As ofertas e os dízimos, e as coisas consagradas. E isso estava a cargo de Conanias, o levita maioral, e Simei, seu irmão, o segundo. Ele está ensinando o povo a ser fiel, irmão. A ser fiel a Deus. Todo culto eu ensino você a ser fiel a Deus. Cumpra, faça. Deus vai te honrar. Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai. É um ensinamento. Você pratica ou não. A minha função é te ensinar. Porque se eu não te ensinar, Deus vai me cobrar. A minha função é te ensinar. Eu te ensinei, a sua função é fazer ou não. Mas aí é Deus com você. A minha parte, eu fiz. E olha só no versículo 10. Olha quando a pessoa aprende a ser fiel às coisas de Deus. O que Deus faz? E a Azarias, versículo 10, o sumo sacerdote da casa de Zadok lhe falou, dizendo, desde que essa oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e de que se fartar, e ainda sobejou em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo. O Ezequias ensinou o povo a ser fiel. Sejam fiéis, ou fiel a Deus, que Deus vai honrar você. O povo começou a honrar a casa de Deus. O que é que a Bíblia diz? E Deus começou a honrar o povo. Você é fiel na casa de Deus, Deus é fiel na sua casa. Você é fiel na presença de Deus, Deus é fiel na sua vida. Deus abençoa, Deus multiplica. Essa é a condição. E o inimigo não quer que você seja fiel, irmão, porque ele quer te roubar. Ele quer roubar as bênçãos que Deus tem para você. Então ele vai fazer de tudo para que você não seja. Tanto na sua vida pessoal, como na hora dos dízimos e das ofertas. Amém? A sexta coisa
Deixa eu adiantar um pouquinho, que eu estou falando só o que esse homem fez. Ainda o inimigo vai se levantar. A sexta coisa que ele fez, ele ensinou o povo a buscar a Deus. Ensinou o povo a buscar a Deus. Veja comigo o versículo 20 do capítulo 31. E assim fez Ezequias e todo Judá, e fez o que era bom, e reto, e verdadeiro perante o Senhor seu Deus, e em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos, para o quê? Para buscar ao seu Deus. Para buscar ao seu Deus com todo o seu coração, o fez e prosperou. Irmão, eu estou aqui para ensinar a você e direcionar você a buscar mais a Deus. Desde que virou o ano, eu estou dizendo, vem mais para a igreja. Você vem em um culto, começa a vir em 2. Você já vem em 2, vem no terceiro. Busca mais. Faça mais. Por quê? Porque Deus vai abençoar os seus caminhos. Quanto mais na presença de Deus, mais fora do mundo você fica. Quanto mais em comunhão com Deus, mais nojo do mundo você tem. Quanto mais você buscar a Deus, mais Ele vai te abençoar. Ei, eu estou te ensinando, pratica que esse ano Deus quer prosperar muito a tua vida. Aleluias. Ore mais. Tenho falado, ore mais, busque mais, e de todo o seu coração, igreja. Tenho feito isso, procurando ensinar você. A Bíblia diz que aquele que é colocado para ensinar é um ensinador de justiça. E Deus me incomoda a te colocar no prumo, na direção certa. Nem que de vez em quando tem que tomar umas cajadadas que a gente precisa, eu preciso. Porque se eu não tomar umas porradas de vez em quando de Jeová, eu peno para um lado. A mesma coisa você, somos nós, precisamos. Somos ovelhas, irmãos. O ovelha, o pastor, ele tem que estar ali, com um cajado e com a vara. Você sabia disso? Que o pastor de ovelhas, ele anda com um cajado e com uma vara. Não é o cajado e a mesma vara, não. É um cajado e uma vara. Sabia? O cajado é para quê? É para direcionar a ovelhinha quando ela está indo para o lugar errado. Ela cai num buraco, aí vai lá, pega de volta. E a vara, pastor, é para dar umas lapadas quando a bicha for desobediente. Volta para o prumo. E vamos ser sinceros, eu preciso tomar umas lapadas de vez em quando, e você também. Porque se não tomar, meu amigo, a gente desanda. Amém. Ou é só eu? Você também, vaso. Olha para o irmão, diga, olha aí bem no olhinho do irmão e fala assim, você também é vaso. Precisamos, irmãos, aprender e praticar essas coisas. Então vamos lá, o que Ezequias fez? Ele abriu as portas do templo, ele fez uma limpeza no templo do Senhor, tirou a imundícia, ele restabeleceu o culto para Deus, ele organizou a ordem dos sacerdotes. Tem umas ordens, não é bagunçado não. Tem gente que está no meio daquele, eu vou pregar agora. Poxa, está pensando que aqui é o quê? Eu ia falar o nome de uma, não vou falar não, Vigia Judásio. Aqui tem ordem, irmão. Tem que ter ordem, não é assim bagunçado. Que qualquer um chega e prega e fala. Não, tem que estar na direção de Deus. Por quê? Irmão, tem que ter cuidado, viu? O lugar que você vai, aí a pessoa pega alguém para pregar que não sabe da vida, não sabe da história, não sabe o que aconteceu, não sabe nada e põe no altar para abençoar. E será que essa pessoa está sendo uma bênção? Eu já conheci uma pessoa que ia pregar, mas antes de pregar ela dava uma... E não era cheiradinha na palavra não, viu?
Porque se fosse uma cheiradinha na palavra, e manto, e terra, ainda vai, mas não era não, era um pozinho meio branco. Aí depois ia para o culto lá, receba aí os irmãos, aleluia. E a vida do cara toda arrebentada. Então olha para alguém e fala assim, ó, vigia vaso. Você não sabe que o poço que está liberando, se é poço de bênção. Nós temos que ter cuidado com isso, amém? Então, ó, ensinar a ser fiel, ok? Buscar a Deus. Tenho falado aqui, vamos buscar mais a Deus. Vamos estar mais na casa de Deus, na presença de Deus, de todo o coração. Vamos buscar. Ele fez isso. O inimigo se levantou, irmão, porque o inimigo não quer isso. O inimigo não quer. O inimigo não quer que você seja fiel. O inimigo não quer que você se limpe, se purifique, que você se santifique, agrade a Deus. O inimigo não quer nada disso. O inimigo quer que você seja um crente mau mesmo aí. Sabe aquele crente que não incomoda? O inimigo não faz mais questão se você vem para a igreja. Ele não faz mais questão não, irmão. Se você está aqui ou não está. O que ele faz questão é se a sua vida está se colocando na mão de Deus. Aí ele não quer. Isso ele não quer. Mas de você estar aqui ou não estar, isso não faz mais questão não. Ele não quer que você se santifique ao Senhor. Aí o inimigo vai se levantar. Eu vou te mostrar que essa guerra aqui é espiritual. 32 agora. 2 Crônicas 32, verso 1. Ó. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, ó, depois dessas coisas, que coisas? Dele cuidar do templo, dele limpar o templo, estabelecer o culto, dele organizar a ordem do sacerdote, dele ensinar o povo a buscar, a organizar o culto, ensinar o povo a ser fiel, a buscar a Deus. Depois dessas coisas e da fidelidade, veio quem? Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. O inimigo, ele não quer, irmão. Quando você se coloca na posição de ficar forte na presença de Deus, o inimigo vai se levantar, e ele vai usar de estratégia para quê? Para te separar. É o famoso dividir para conquistar. Ei, se o casal ficar unido, em concordância, na mesma visão, esse casal vai ficar tão forte que o inimigo não vai ter força nenhuma para entrar. Então o que é que ele vai fazer? Eu vou dividir o casal. Vou começar a botar umas tretinhas. É o que a Bíblia chama de raposinha. Raposinha com o rabinho pegando fogo, igual Sansão jogou lá na seara dos filisteus. O inimigo gosta de jogar umas raposinhas. Olha para alguém e vê assim, ó, cuidado com as raposinhas, vaso. É coisinha que você nem... Porque às vezes, irmão, vamos ser sinceros, vamos ser sinceros, para os casais aqui, tem vez em quando que começa uma briga que você nem sabe como começou. Começa uma discussão que você nem sabe como começou e nem sabe como é que vai terminar o negócio. Desperta, por quê? Porque é uma ciladinha do inimigo para dividir a sua casa. O inimigo vai querer dividir a sua família. Deus sabe que você não é perfeito e nem sua esposa é perfeita. Deus sabe, irmão. E Ele está trabalhando em vocês. Mas o inimigo, ele vai potencializar as coisas ruins. E nós temos que estar atentos e vigiando. Por quê? Porque o inimigo, ele vai querer dividir a sua casa. Porque se ele conseguir dividir a sua casa, ele já começa a vencer. Dividir a sua família. Por que tem muito crente na igreja com a família esfarelada? Porque o inimigo, ele não quer. Porque se você ficar firme com a tua esposa, o céu vai se escancarar e a bênção vai descer. Se você ficar firme com a sua família, o céu vai se escancarar e a bênção vai descer. Aleluia! Não deixe. Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra hoje. O inimigo quer dividir você. Ele quer dividir a sua casa. Ele vai atacar no ponto forte. Se você tem saúde, ele vai atacar com enfermidade. Se você está bem financeiramente, vai vir o desemprego, vai vir as dificuldades. Ele vai atacar para que você fique fraco, irmão.
Temos que despertar como igreja. Ele quer separar. É igual a igreja. Se a igreja, os obreiros o pastor for unido com os obreiros, e os obreiros com o pastor, e a membresia com a igreja, meu amigo, nós vamos arrebentar o Satanás. Nós vamos arrebentar o Senaqueribe deste lugar. Os céus vai se abrir, o poder de Deus vai se manifestar, línguas estranhas vai começar a se mover, com anjos subindo e descendo, com bênçãos virão sobre a igreja. Não vamos dividir a igreja, não vamos deixar separar a igreja, vamos se unir para que a glória desça. Aleluia. Olha para alguém e diga assim, vamos se unir, vaso. Vamos se unir, meu amigo. Se a gente estiver unido, nós vamos vencer esse negócio. Se una na sua casa, irmão. Deixa o orgulho e o egoísmo de lado, as vaidades. Às vezes casamento a fracassa. Não sei o que que Jeová está falando com casamento hoje. Então fala, Jeová, fala. Fala aí. Às vezes casamento fracassa porque o orgulho é grande. Irmão, às vezes é melhor perder uma discussão do que perder um casamento. Não. Às vezes é melhor dar um passinho para trás e parecer que perdeu a batalha, mas você não perdeu a batalha. Você ganhou um lar mais forte. Amém. E isso serve para a família, para pai, para mãe, para irmão, tio, tia. Às vezes um não se fala com o outro. Vamos mudar isso, porque o inimigo está cirandando e a gente está de bobeira. Mas você veio aqui hoje para ouvir essa palavra, hein? E o inimigo, ele vai se levantar e vai atacar mesmo. Só que o inimigo, ele vai demonstrar uma coisa que ele não é. Presta atenção, o inimigo já foi derrotado. Repita comigo, o inimigo já foi derrotado. Jesus já derrotou o inimigo na cruz. Já. Só que para eu e você, para nós, ele vem querer mostrar que é grande, que é forte. Pedro diz que ele vem como um leão, rugindo, bramando, porque ele não é o leão. E se for um leão, como Zacarias disse, será um leão velho e banguelo. Irmão, um leão velho e banguelo não serve para nada, mas o verdadeiro leão é o da tribo de Judá, e o nome dele é Jesus Cristo. Ele não é velho, ele é novo, ele é forte, ele é poderoso. Aleluia, glórias a Deus, aleluia, oh, aleluia. Mas o inimigo, ele vai querer demonstrar, é a propaganda. Você já viu aquelas, hoje não tem mais, mas aquela propaganda, a propaganda é para enganar, irmão. Aquela propaganda, quando o rapaz de cigarro, hoje não existe mais, é até proibida, mas lembra, Marlboro. Quem é dos mais antigos? Quem é aqui dos anos 90 aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Pode levantar a mão que você é dos anos 70. Tem gente aqui dos anos 60. Vem não. Não vem não. Tem irmão aqui da década de 30. Tem não, aleluia. Mas já viu o comercial? Não era bonito? Pensa num vaqueiro bonitão que era o cara. Era ou não era, irmãs? Pode falar, Maritacã. Olha lá, a pastora está dizendo, é verdade, meu Deus. Mas era o cara bonitão, no cavalo bem bonitão. Aí todo mundo ficava empolgado. Mas a propaganda era do quê? Do cigarro. Ia te matar bem devagarzinho. O inimigo é assim, irmão. O inimigo já é um derrotado na sua vida, mas ele vai querer sempre parecer mais forte do que você. Mas se você entender que o Deus que você serve já venceu ele, e que esse Deus já te deu a possibilidade de vencer ele, e a Bíblia diz lá em João que você vence o mundo pela fé. Mas às vezes o inimigo se parece tão grande, que ele até nos engana. Sabe o Golias? O Golias era grandão, era ou não era? Cara grandão, fortão. Tipo assim o pastor Judásio, sabe? Por que vocês deram risada, irmão? Não é não? Oh, Jesus.
Olha a altura que eu estou aqui, irmão. Vocês não têm visão. Você acha que vocês olharam só aqui, mas eu estou em cima aqui. Hein, Miguel? Mas ele já era grandão, fortão e era guerreiro. Era ou não era? Mas você sabia que na frente dele há um escudeiro? O cara que levava o pajé de armas. O pajé de armas, ele levava a lança, levava a espada e levava o escudo. Mas ele não ia quietinho, não. Ele ia fazendo a propaganda do guerreiro que vinha atrás. Ele ia dizer assim: esse cara aqui é grandão, hein? É poderoso. Nunca perdeu uma luta. Desde criancinha. Já foi treinado para a guerra. E a propaganda, quanto ela é bem feita, a coisa é grande. Então Israel, quando ouviu a propaganda do pajem de armas do Golias, eles começaram a diminuir. E aí quando você começa a diminuir, o gigante começa a crescer, irmão. Começa a crescer. Foi assim que Israel ficou. Quando aqueles 10 espias foram espiar até, dos 12 espias, e 10 começaram a enxergar. Porque tudo depende da visão. Eu vou pregar isso um outro dia, mas deixa eu falar. Que tipo de visão você tem? Porque é a visão que você tem que vai definir o que você é. Porque se a sua visão for visão de pardal, sabe o passarinho pardal? Tem gente que tem visão de pardal e tem gente que tem visão de águia. Aí tem gente que diz: eu sou águia. Será? Será? Pastor, eu sou águia, mas voa igual pardal? Não é você não, né, Vaso? Tem gente que tem. Qual é a visão é que vai definir tudo, querido? O que é um pardal? Se você observar um pardal, ele vive aí, ele mora ali, geralmente debaixo dos telhados, faz o seu ninho, voa ali na rua, pega as migalhas do chão, na primeira tempestade que vem, vai se esconder debaixo dos telhados. Pardal. Águia não. A águia faz o ninho lá nas alturas. Quando ela caça, ela vem de cima para baixo, virada na giraia. E quando ela vê uma tempestade, ela não se esconde, ela enfrenta a tempestade. É assim, irmão. Olha para mim aqui. Você é pardal ou águia? Nem precisa responder. Você sai daqui com esse negócio. Porque se você anda com medo das coisas desse mundo, sua visão está de pardal. Aí chega quem? Voltando para Golias. Todo mundo com medo. O rei Saul com medo. Os 3 irmãos de Davi com medo. Tudo era pardal. Aí chega Davi, pequenininho, um físico de gafanhoto. Esse era o físico de Davi. De gafanhoto, cabelinho meio vermelho. Porque ele era ruivo. Só que Davi chega assim: o que é que está acontecendo aí? Aí os pardal diz: olha o gigante. Aí Davi era a águia. Davi diz assim: não, esse aí não é o gigante. O Senhor da guerra é que é o gigante. Esse aí é pequeno, quem é grande é Deus. Então a visão é que vai fazer toda a diferença, irmão. Se você tiver uma visão de pardal, tudo que for maior do que você se torna gigante. Mas se você tiver uma visão de águia, você de cima contempla as coisas pequenas e entende que o seu problema não é maior do que Deus, que a sua luta não é maior do que seu Deus, que as suas dificuldades e os seus gigantes não são maiores do que Deus, porque Deus é maior do que tudo. Confie em Deus, acredite em Deus e os teus gigantes vão cair por terra. Aleluia! Que tipo de visão você tem? Aí o inimigo vem fazendo propaganda. Nós já vencemos tudo. Isso está do versículo 11 ao 15. Eu vou pular isso aqui. O inimigo diz assim: nós vencemos todos os Senaqueribe, vencemos todos os exércitos, tacamos fogo em tudo. Nós somos os caras. Quem é Deus? Quem é Deus para... Deus não vai fazer nada. Nós já vencemos. Ei, Ezequias, você está enganando o povo. Você está dizendo que o Deus de Ezequias vai dar vitória. E às vezes, irmão, você está aqui, eu estou dizendo assim: o teu Deus vai dar vitória, e o inimigo fica colocando medo na sua vida. Sai daqui com a palavra de Deus, Ele vai te dar vitória. E aí ele ficou empolgado, ele disse: quem é Deus? Deus não pode fazer nada. Aí ele, meu amigo, ele deu um tiro no pé. Por quê? Aprenda uma coisa: mexeu com você, mexeu com Deus.
Mexeu com a sua fé? Mexeu com Deus. Mexeu com a sua convicção na palavra? Mexeu com Deus. Mexeu com a promessa que Deus tem para você? Mexeu com Deus. E aí, meu Deus, aí, meu amigo, mexeu com Deus, a coisa vai mudar. Vai mudar. Porque quando as pessoas ficam dizendo, cadê o teu Deus? Por que Ele não te curou ainda? Por que você está desempregado? Por que você teve prejuízos? Por que você não está alcançando isso? Por que você está com problema em casa? Isso é o que Senaqueribe te acusando. Cadê? Cadê? Você não vai lá na igreja? Por que não acontece nada? Cadê? Ei, não está afrontando só você. Está afrontando o Deus que você vive, que você serve. E Deus, o poderoso, não aceita afronta, hein, irmão? Não aceita afronta, Ele vai se levantar. E foi isso que aconteceu. Aí a afronta veio, as cartas de afronta vieram. A Bíblia diz, isso tem um paralelo com 2 Reis 18. Tem um paralelo dessa passagem de Crônicas. Ele diz que o rei pegou as cartas, entrou na casa de Deus, chegou no altar e disse, ó Senhor, ó o que estão falando de mim do Senhor. Olha o que estão dizendo, Senhor. Irmão, essa atitude que você tem que fazer. Estão falando mal de você? Não é ficar batendo boca não, hein? Não é ficar discutindo pelo Facebook. Isso não vai adiantar nada, irmão. O certo é, está com problema, está com afronta, está com dificuldade, entra na casa de Deus. Chega até o pé do altar e diz, Senhor, aqui está as afrontas com a minha vida e com o Senhor. E fica tranquilo, Ele vai observar e Ele vai responder. Aleluia! Glórias a Deus. Aí no versículo 20, que foi o versículo que nós iniciamos a leitura, eu já estou indo para o fim. Diz o seguinte, porém o rei Ezequias e o profeta Isaías oraram por causa disso e clamaram a quem? Ao céu. Ó Senhor, o que está acontecendo? Tem que ser assim na sua vida, irmão. Ó Senhor, estou passando por isso. Ao céu que você tem. Clamar a Ele. Na terra, não conte com nada da terra, conta com o céu. Você tem que contar com o céu. Quem vai abrir a porta para você é o céu. Quem vai derrubar o gigante é o céu. Quem vai abrir um caminho novo para você é o céu. Quem vai enviar o anjo e ele vai vir do céu. Porque eles clamaram, ó, o versículo 21. Então o Senhor enviou um anjo. Ele não mandou anjos, não. Ele mandou um anjo. Enviou um anjo. Quantos anjos livraram Daniel da cova? Quantos anjos livraram Pedro da cadeia? Quantos anjos foi falar com Zacarias? Só precisa de um anjo, irmão. Ele vai chegar na sua vida. Ele vai trazer, se prepare. Mas ele continua agindo, ele vai agir. Ele quer que você continue orando e buscando. Deixa que quem envia o anjo é ele. Na hora certa, no momento certo. E Deus enviou um anjo. Envia até hoje? Envia, irmãos. Em 1973, a Síria, sempre a Síria, junto com o Egito, invadiu Israel. No dia do perdão, do Yom Kippur, eles estavam orando. Ô azar. Humanamente falando, seria fácil. Vamos invadir na hora que eles estiverem orando, porque eles não estão com as armas, e eles não estão em posição. Deram um tiro no pé, mas eles estavam orando. Meu amigo, fica em oração. Aí eles enviaram os tanques vieram. A parte norte de Israel, quem conquistar ali aqueles montes, conquista Israel facilmente. E por Israel não estar preparado, Israel enviou os tanques, mas logo os tanques de Israel foram destruídos pelos tanques da Síria. E sobraram 3. Quantos tanques? 3 tanques. Mais de 200 tanques da Síria contra 3 tanques. E aí já estava pronto. Se aqueles tanques são destruídos, o caminho para Jerusalém estava aberto.
E isso aconteceu em 1973. Depois pesquise no Pai dos Sábios. Alguém sabe Pai dos Sábios? Google. Pastor, não é pai do burro? Não, mano. O sábio pesquisa. Sábio pesquisa. Sábio procura. E o tio Google é da hora. Fala um monte de coisa. E aí, 3 tanques. Era o fim. Era o fim? Era ou não era? Parecia o fim. E quando os tanques, mais de 200 tanques, estavam ali já para destruir os 3 tanques, isso é relatos dos comandantes dos tanques, que deram para os seus comandantes. Aqueles tanques pararam de frente dos 3. E começaram a dar ré. E começaram a dar ré. E os comandantes, né, os generais, ataque, ataque. Mas os tanques começaram a dar ré. Deram meia volta e voltaram. Aí quando os comandantes chegaram para os generais, falaram assim: ei, só faltava 3 tanques. A gente ia esmagar Israel. O que aconteceu? Por que é que vocês voltaram? E aqueles comandantes dos tanques disseram a mesma coisa. Não dava. Porque sobre os tanques de Israel, nós vimos anjos e anjos e anjos. E aqueles anjos diziam: não venham, não venham. Volte, não venham. Israel só tinha 3 tanques da terra, mas tinha anjos e anjos guardando. Assim é na sua vida. Ei, não fique aí se baseando nas coisas dessa terra, porque é o exército do Deus vivo te guardando, meu querido e minha querida. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Tem anjos te guardando. E a Bíblia diz que um anjo só resolveu o problema. E sabe, Senaqueribe, que chegou arrogante, foi embora envergonhado. Quem está contra você, meu irmão, vai sair envergonhado. Vai sair envergonhado. E Senaqueribe fugiu para sua terra. Entrou na casa do seu Deus, Dagom. E lá dentro, os 2 filhos mataram ele. Porque ele ousou a zombar do Deus. Deus não se zombam de Deus, irmão. E quem zombar do Deus que você serve, vai pagar o preço. Herodes zombou, e a Bíblia diz lá, nós aprendemos no capítulo 12 de Atos, ele foi comido de bicho. Você serve um Deus grande e forte. Seu Deus é poderoso. E por mais que você esteja cercado e não tem saída, anjos estão te guardando e livrando do mal. Amém? Anjos estão te guardando e livrando de todo o mal. E assim será na sua vida em nome de Jesus. Creia que os anjos de Deus, um só resolve o problema. Mas Deus às vezes envia um monte. E o Senhor está te guardando. Você não vai ser destruído. Sabe por quê? Porque quem tem promessa, o mal tenta, mas não consegue destruir as promessas. E você é promessa de Deus. Aplauda mais ao Senhor Jesus.